citando aqui 3 perguntas, né, para que o nosso entendimento comece então a sintonizar-se, né, com o tema principal do capítulo 7, que é o que nós vamos meditar hoje, né, com a graça de Deus. Então, as 3 perguntas que eu queria trazer nesta noite para que nós pudéssemos pensar. A primeira é: quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Como somos identificados na nossa caminhada? E por último, como queremos ser identificados diante das pessoas? Essas 3 perguntas, irmãos, elas devem nos trazer a seguinte reflexão de que vivemos num tempo nebuloso, sem entender direito o que é que nos identifica, até nós mesmos em algumas situações, mesmo fazendo então parte de um grupo espiritualmente estabelecido. Somos cristãos, pelo menos é aquilo que professamos com os nossos lábios. Observe então, irmãos, que talvez por sermos assim integrantes da Pérsia aqui do nosso tempo, assim como Esther vivia na Pérsia naquele tempo, sendo ela uma judia, nós precisamos, irmãos, compreender que em dado momento, talvez por sabermos dos riscos em aliarmos então publicamente, não é? Ou estarmos alinhados publicamente a um contexto de liberdade espiritual em que nós vivemos, de fato rechaçado pelo sistema atual, nós tenhamos dificuldades às vezes de nos identificar ou de nos posicionarmos, nos identificando então, por assim sermos. Nesta Pérsia em que nós vivemos então atualmente, em que vivemos sendo povo de Deus, há momentos de tensão na nossa caminhada, e isto nos exige, né, nos estabelecermos e nos posicionarmos. Como é que nós nos identificamos diante de tudo isso? E por vezes, irmãos, nós acabamos cedendo, e aqui há um ponto importante: diante daquilo que eu me identifico, em determinados momentos ou circunstâncias, é possível que nós falhemos quando nós cedemos a algo do tipo o que Pedro fez, quando foi dele exigido um posicionamento, quando ele foi apontado como ele é um dos que acompanham Jesus, e ele negou a Jesus, não uma só vez, mas 3. Observe, queridos, que os apelos à cultura regional do nosso tempo, por ocasião dos festejos juninos, né? Os apelos aos ambientes festivos em que nós participamos, às vezes nos tenta a cedermos a comportamentos inadequados e a posicionamentos que deixam em dúvida ou nebuloso ainda mais a nossa identidade como cristãos. Os apelos a uma liberdade sem base bíblica, daquele assim, nada a ver, que relativiza as verdades, relativiza o que o Senhor nosso Deus estabeleceu como critério para assim sermos considerados, identificados como parte do povo dele. Os apelos, irmãos, à teologia liberal, que questiona a Bíblia, que questiona pedaços da Bíblia, ou frases da Bíblia, ou composições até maiores. Até capítulos são questionados se de fato Gênesis 1, 2 e 3 é Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Perigoso fazermos esses tipos de questionamentos, irmãos. E quando dúvidas assim permeiam o nosso coração, nos faz levar para um vale de muito perigo a nossa fé. Como é que nós nos identificamos, irmãos? Não diferente de Pedro, que negou Jesus. A questão são as perdas previstas diante da nossa identidade espiritual. Assim, qual a nossa identidade? O cristianismo, por si, ele afirma radicalmente que a fé em Cristo nos torna uma nova e mais profunda identidade adquirida. E finalmente, observamos a identidade dos nossos irmãos da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, que nós podemos ter acesso, e nós podemos ver como se segue. A igreja, ela tinha alguns pontos importantes que nos faz pensar, irmãos, que talvez seria tão importante voltarmos a Atos dos Apóstolos e poder ver como aquela igreja, ela vivia
diante de pilares de uma identidade pujante e forte. Aquela igreja era uma igreja que demonstrava unidade, que era surpreendente, atravessando as barreiras étnicas. Mas a igreja primitiva era também uma igreja com uma comunidade conhecidamente por perdão e por reconciliação. A igreja primitiva, irmãos, ela era renovada a cada dia, e isto crescia ainda mais pela sua hospitalidade. Era uma comunidade comprometida com a santidade de vida, e isto é um ponto importantíssimo que está em falta nos nossos dias. A igreja primitiva, irmãos, por fim, ela era uma contracultura sexual, que diante dos apelos que nós encontramos hoje no nosso tempo, de forma vergonhosa, ainda encontramos tantos que se intitulam como cristãos e se embrenham diante de uma viela tão terrível e vergonhosa. O reverendo Robson Cavalcante, assassinado há alguns anos, ele deixou alguns escritos e neles eu pude encontrar o seguinte: sem um retorno humilde, sério e sincero ao princípio da igreja, não sairemos da crise do presente em relação à nossa identidade e nem construiremos o futuro desejado que glorifica ao Senhor da igreja em verdade e em unidade. Louvamos a Deus, irmãos, pela sua palavra, que é através dos escritos do apóstolo João, que nós estamos refletindo nas quartas-feiras, adotou um ponto alto em todos os seus escritos. Foi a radicalização contra o muro. O muro. Que nos seus escritos não se permite o entendimento na coluna do meio. Ou é, ou não é. Ou somos identificados como verdadeiros cristãos, mesmo que imperfeitos, mas em aperfeiçoamento, em busca incessante por agradar ao Senhor, que é o nosso Deus. Ou então nós não ficamos no muro. Adentraremos para o largar das mãos do Senhor e viver conforme a nossa própria vontade. O apóstolo João, então, ele é incisivo em relação a isso, irmãos, e é esse tipo de resposta que precisamos dar com a nossa própria vida ao Senhor, não apenas por palavras, mas com a mais pura sinceridade, em adoração que reverbera, queridos, na premissa do primeiro capítulo de Westminster. Qual é o fim supremo e principal do homem? Isso nos ajuda a uma compreensão que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta premissa tem tudo a ver, irmãos, com a nossa identidade cristã, que precisamos ter diante da nossa trajetória de vida em fé. Toda esta introdução, irmãos, nós vamos encontrar os requisitos e as pontuações que são importantíssimas para a nossa reflexão no capítulo 7 do livro de Esther. Eu queria que você abrisse o texto para a gente ler. Esther, capítulo 7, versos do 1 ao 10, que é toda a composição do capítulo. Esther, capítulo 7, mesmo sentados como vocês estão, diz assim: o rei foi com Ramã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não vale a pena incomodar o rei com uma coisa dessa. Então o rei Assuero perguntou a rainha Esther: quem é esse cujo coração
o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? E Esther respondeu: o adversário, o inimigo, é este malvado Ramã. Então Ramã ficou apavorado diante do rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava terminado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que já se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Então o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Oremos ao Senhor. Pai querido, mais uma vez em Tua presença nos colocamos, ó Deus, pedindo a intervenção do Teu Santo Espírito, para que as nossas mentes sejam iluminadas e possamos, ó Deus, tirar desta leitura, da Tua palavra, Senhor, verdades profundas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão. Nos conduz, ó Deus, conforme a Tua vontade, Senhor, que não sejam por nós, mas que seja pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos alimente, ó Deus, com a Tua palavra nesta noite. No nome de Jesus, assim nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a partir deste capítulo 7, a narrativa se afunila diante de novos acontecimentos. Não basta as emoções do capítulo anterior, de domingo passado, agora o capítulo 7 relata de forma muito clara o fim da vida de Ramã, de uma forma terrível. E nós podemos observar, queridos, que depois de uma árdua realidade, não é, de Ramã ter que honrar o seu algoz, que foi Mordecai, chamado pelo rei Assuero, pelo que havia feito no episódio do atentado, em honrar aquele homem. Ramã agora, apesar de sofrer uma vergonha tamanha diante de toda a cidade de Suzã, gritando em alto e em bom som: isto é o que se faz ao rei, ao homem a quem o rei quer honrar. Aí, queridos, de forma imediata, logo após tudo isso ter ocorrido, ele é levado para o banquete do rei, para uma audiência particular agora, onde havia da rainha Esther fazer o seu pedido finalmente. As coisas, irmãos, não estavam fáceis para Ramã. Aquele dia foi um dia de trevas. Foi um dia onde todo o seu plano terrível, miraculoso, maldoso, melhor dizendo, e terrível, agora começava a se esvair. Foi um dia em que os seus planos viraram fumaça, onde ele agora vê diante dos seus olhos tudo aquilo que ele tinha armado agora virou-se para cima dele, para cima do próprio Ramã. E, queridos, podemos entender que aquele dia foi um dia em que a providência do Deus que é juiz, do Deus poderoso sobre todas as questões e causas e detalhes da vida dos homens, se apresenta, se estabelece e agora cumpre o seu desejo em articular cada detalhe para que aquele dia fosse como foi. Podemos ver, irmãos, um dia em que a justiça do Senhor, ela se apresenta, mesmo em um livro que não fala sobre Deus, mas a justiça agora se estabelece, dando-nos então um grande e profundo recado, que nada do que nós fazemos na nossa vida passa em branco, nada do que eu apronto passa em branco, nada do que eu articulo passa em branco. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão sobre as nossas vidas, estão sobre os povos, as nações, nos mínimos detalhes. E um dia o Senhor trará ao páreo tudo aquilo que nós fizemos em nossas obras. Aquele foi um dia decisivo em que Esther haveria de revelar a sua identidade e diante do homem que tinha decretado a morte dela mesma
e de todo o povo judeu que vivia ali. Observe, queridos, que dos versos 1 até o verso 4, aqui afunila-se então o momento do pedido tão esperado pelo rei, que a rainha então pudesse falar para ele. Nós podemos observar, queridos, que Ramã acabou de escoltar Mordecai pela cidade, como nós já sabemos. No finalzinho do capítulo 6, a gente pôde observar que terrível foi aquele momento para ele ter que reconhecer publicamente, honrar publicamente por ordem do rei, e logo em seguida levado para aquele banquete. E certamente, irmãos, aquele banquete que não tinha mais presença de tantos quanto tinham no primeiro banquete, agora era um banquete reservado. Só estava a rainha, o rei e ele. A audiência agora privativa, sem ser pelos olhos da população ou de outras pessoas. Provavelmente, irmãos, por causa do dia em que Ramã teve, nós podemos até pensar que naquele momento ali estava só o corpo de Ramã, mas a alma dele talvez não estivesse. Aquela ideia de dizer do corpo presente, né? Estamos num lugar, mas a nossa cabeça está não sei nem aonde. Talvez Ramã vivesse momentos tão ruins, não é, como esse que nós falamos. Ele provavelmente estava se perguntando: o que mais poderia acontecer hoje a mim? Às vezes nós vivemos momentos, situações, o dia difícil, no nosso cotidiano. De manhã o carro quebra, quando é de meio-dia um adoece, de tarde a gente faz um pagamento, foi errado o pagamento, perdeu o dinheiro, e a gente para, meu Deus, será que à noite ainda vai ter outra coisa? Não é? Mas tudo está no controle do Senhor. E Ramã certamente, ele disse: rapaz, de toda a humilhação que eu já vivi, o que pode acontecer mais contra mim? Meus irmãos, o calvário de Ramã estava apenas começando, naquele momento daquele jantar. Nesses primeiros versos, irmãos, a curiosidade do rei estava no ápice, no alto, no ponto mais alto, de tanta curiosidade, de tanta expectativa de saber o que é que Esther queria, com aquele pedido, que teve que fazer 2 banquetes para poder ser revelado este pedido. Portanto, irmãos, esta é a terceira vez que o rei pergunta diante da narrativa. Ele já perguntou 2 outras vezes e agora pergunta: o que é que você quer? Qual é o seu pedido? Será dado, você será atendida. Eu vou lhe dar até a metade do meu reino. Eu acho que é suficiente, em outras palavras, para atender aquilo que você quer. E, meus irmãos, nós precisamos lembrar, queridos, que a demora permitiu que a queda de Ramã fosse completa. Porque do primeiro banquete para o segundo, que nós pensávamos que ela tinha feito o pedido no primeiro, ia fazer o pedido no primeiro banquete, ela disse: não, se eu alcançar o favor do rei, no segundo banquete eu dou o meu pedido. Então, do primeiro banquete para este agora, aconteceu toda a humilhação que Ramã precisava viver. E todos aqueles acontecimentos estavam instrumentalizados, meticulosamente, detalhados na vontade de Deus. Tudo foi providência de Deus. Ele foi humilhado publicamente. Ele construiu uma forca para matar Mordecai. No dia em que ele ia pedir a cabeça de Mordecai, deu errado. A forca ficou lá, em pezinha, com 22 metros de altura, imagino eu. Aqui os 22 metros, que altura elevadíssima é esta forca. E, meus irmãos, Esther demonstrou sabedoria, paciência e confiança em Deus. Lembremos que ela fez e mandou que o povo fizesse um jejum de 3 dias, na expectativa de que tudo aquilo no seu pedido fosse atendido. E, meus irmãos, aqui, depois daquele capítulo 4, quando Esther disse: se tiver de morrer, morrerei. Depois daquela fala, ela caiu em si e disse: eu não posso mais esconder quem sou. Eu estou pronta para pagar o preço. Eu não tenho mais como esconder quem de fato eu sou. Se eu tiver de morrer, morrerei. A partir dali, eu penso, irmãos, que a vida de Esther, ela foi profundamente transformada. E uma mulher agora decidida a ir diante do rei, dizer agora quem de fato ela era verdadeiramente,
correndo o risco de morrer. De repente o rei pudesse até entender que você me enganou esse tempo todo. Você era judia e você me enganou, escondendo a sua identidade. Ela disse: agora, se eu tiver de morrer, morrerei de lá para cá. Esta mulher agora se posiciona. Esta mulher agora, ela se achega verdadeiramente a quem a sua identidade real é verdadeiramente. E meus irmãos, sabedoria, paciência e confiança em Deus. Deus então tem um tempo certo para agir em todas as coisas, e Esther agiu no momento certo. Observe que o verso 3, irmãos, o pedido de Esther vem em duas etapas. Ela apenas apresenta o seu pedido em duas etapas e acrescenta ainda o motivo pelo qual ela fez o pedido. Observe que ela pensou cuidadosamente sobre essa questão, e ela de fato não aponta diretamente para Ramã o seu dedo e diz: este homem aí, ele é um homem traidor, fez mal a mim, ou quero que ele morra. Não foi esse pedido que ela fez. De fato, queridos, ela usa uma estratégia. Ela usa da sua habilidade retórica para poder então conversar com o rei. E meus irmãos, eu penso que a inteligência desse povo, a inteligência do rei, quando perguntou a Ramã: o que é que se faz a um homem a quem o rei quer honrar, sem citar com quem era, fez com que Ramã soltasse o seu coração e dissesse: isso é para mim, eu vou então dizer tudo o que eu quero que ele faça comigo. E no fim não era para ele. A mesma coisa, irmãos, foi como quando Natã, ele foi conversar com o rei Davi e contou toda a história que os irmãos já conhecem. E o rei Davi, achando que não era com ele, disse: este homem precisa pagar pelo que fez. E Ramã disse: muito bem, este homem é você. Aqui Esther usa deste mesmo artifício, usa dessa mesma estratégia. E meus irmãos, observe que no pedido dela, de forma muito categórica, observe que o verso 3, então Esther disse: se eu tiver obtido em favor, o teu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida, ela seja posta em resposta ao meu pedido. Então ela já começa adentrando, pedindo pela sua própria vida. Depois ela vai para a segunda parte do seu pedido, quando ela fala sobre o seu povo. E aqui ela expressa de forma categórica quem ela é. O rei poderia parar e dizer: quem é o seu povo? Mas o rei não fez esse questionamento. Pois ela disse, e ela começou a contar o seu pedido. E quando ela vai detalhar, irmão, sobre esse pedido, que ela diz: fomos vendidos. O rei certamente disse: como venderam a minha rainha, a minha esposa? Fomos vendidos, eu e meu povo. Ela repete, ela pede pelo povo e diz: eu e meu povo foi vendido. Esther então revela, irmãos, a sua identidade. E ela ainda diz: fomos vendidos não para sermos escravos, porque se fosse para ser escravos e escravas, eu nem estaria lhe incomodando quanto a isso. Mas nós fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. E meus irmãos, observe, queridos, que Esther dá de fato o passo final quanto a identificar-se aquilo que de fato era marca em seu coração, em sua vida, em sua existência. Ela não titubeou, ela foi para o finalmente dizendo ao rei com todas as letras: eu fui vendida, e o meu povo, e eu lhe peço pela minha vida, como resposta sua, e quero o meu povo. Observe, irmãos, que estas palavras, naquele contexto, nos traz um relato profundo de uma pessoa que agora está totalmente rendida ao expressar da sua identidade. E eu pergunto: e nós aqui? E nós? A nossa identidade, irmãos, tem sido revelada como discípulos de Cristo? Será que nós podemos chegar onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, e as pessoas olhar para nós e dizer assim: ali é um discípulo de Cristo? Ou nós temos nos escondido por trás de cortinas? Como temos, irmãos, evidenciado a nossa identidade?
vamos estar escondidos no meio da fumaça por quanto tempo? Até quando? Até quando nós iremos, no nosso linguajar cultural aqui, regional, até quando nós vamos dar a cara a tapa? E dizer assim, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, sem ter nenhum tipo de medo de ser ridicularizado, de ser excluído, de ser deixado de lado, de ser desconsiderado. Somos chamados, irmãos, a nos posicionar. Esta narrativa apresenta para nós algo extremamente importante, algo muito maior do que um esconder-se da nossa identidade. O Senhor Jesus, Ele já pagou por nós, Ele já nos comprou, somos dele. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para a glória dele. E esta marca está em nós. E até quando, irmãos, nós vamos encontrar ainda, quando nós, por vezes, ficamos impressionados com ditos cristãos, diante das circunstâncias que revelam uma identidade não cristã, enganando-se a si mesmo, que fala algo que não se concretiza, conforme nós conversamos hoje na escola dominical de manhã. É uma fé morta, porque essa fé não reverbera em obras de quem tem fé verdadeiramente e genuinamente. Precisamos, irmãos, parar um pouco e analisar aqui o sistema da nossa geração, um sistema terrível, um sistema que serve para camuflar muitas coisas, onde as pessoas, elas simplesmente querem viver, mas não querem se identificar como tal qual são. Meus irmãos, como isso é terrível, como isso é tenebroso, como isso nos faz olhar para trás e poder ver assim, as igrejas no mundo inteiro pregam tanto, pregam, ensinam, é tanto estudo, é tanta palavra, é tanto ensinamento, e as igrejas lotadíssimas de crentes nominais que não são a sua identidade de cristão. E meus irmãos, as evidências da nossa vida, queridos, o resultado daquilo que frutificamos deve ser de fato uma carta aberta, limpa, da identidade de alguém que serve ao Senhor verdadeiramente, que não se deixa ser levado pelos movimentos mundanos, que não flerta com a vida sexual desregrada, que não flerta com intimidade de telefone celular, que visualiza e que alimenta o coração e a mente com tantas coisas que não agradam a Deus, com relacionamentos todos travados, com tantos cadeados, que não se pode transitar. Porque eu não vou com a cara de A, porque eu não vou com a cara de B, porque não me agrada fulano, porque não me agrada ciclano. Precisamos, irmãos, entender que esta não é a nossa identidade. A nossa identidade é que nós somos um corpo em Cristo, vivendo para a glória dele, onde nós fomos chamados para fazer aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, glorificando a Deus em tudo. E para isso somos chamados a atenção hoje, neste texto. A rainha Esther, ela não mais escondeu quem ela era. Eu fui vendida, rei. Eu fui vendida juntamente com o meu povo. O seu decreto foi para que eu fosse morta, aniquilada de uma vez, eu e meu povo. Agora a rainha, ela chega e se revela quem ela de fato é. E isso, irmãos, deve ser o ponto alto de uma reflexão que tem a ver com a nossa própria vida. E isso não pode ser levado na brincadeira. Isso tem que ser levado com toda a seriedade. Nós não somos, irmãos, deste mundo mais. Estamos aqui passando um tempo, e logo, logo esse tempo passará. E nós estaremos em uma outra dimensão, uma dimensão de eternidade, que será descortinada. Observe, irmãos, que nos versos 5 e 6,
acontece algo extraordinário, pois o rei, ele perguntou à rainha Esté: quem é esse? Me diga quem é esse cidadão que eu quero resolver. Observe, irmãos, que nem o rei, nem Ramã sabia que a rainha era judia. Este é um ponto interessante. Provavelmente, irmãos, ainda não tinha caído a ficha nas suas mentes sobre o que ela estava ali falando. É claro que o rei não lembrou, nem pelo menos naquele momento, que a conspiração de Ramã contra a rainha e todos os judeus que viviam naquele tempo tinha o seu consentimento. Lembram que a ideia de Ramã chegou para o rei tirou o anel e disse: leve e espalhe carta por todas as províncias para que a sua vontade seja feita. Ele nem tinha lembrado disso, mas ele se enfureceu de tal forma naquele momento. Assim, irmãos, como uma maravilhosa ironia, furioso, então ele perguntou a identidade e o paradeiro deste homem, que ousaria fazer isso com a sua rainha, mesmo tendo ela sido revelada naquele momento. E aí no verso 6, a rainha então faz uma denúncia, a denúncia contra o homem que está sentado à mesa. Esté expôs a verdade sobre Ramã. Com suas palavras disse que ele não era um servo fiel ao rei, mas sim um adversário inimigo, pois ele tinha decretado a morte da rainha e de todo aquele povo. E, meus irmãos, fama e status era o que impulsionava a vida de Ramã. Ele não media esforços para poder ser exaltado e adorado. Ramã então nunca imaginou que Esté fosse judia. Agora, pois, estava diante do rei, diante da rainha, sendo agora corretamente acusado de tramar o assassinato de todo aquele povo. Mas, irmãos, dos versos 7 até o verso 10, aqui encontra-se o final da vida de Ramã. O rei, com todo o seu furor, ele sai por um momento ao jardim, certamente decepcionado, irritado, constrangido, decepcionado com aquele que era o primeiro-ministro do seu reinado, o homem de mais confiança. Enquanto isso, Ramã permaneceu lá com Esté, apelando pela sua própria vida, pedindo a Esté para que faça alguma coisa. De repente, se Esté pudesse pedir ao rei: mas não mate ele não, algo desse tipo. E ele ficou ali pedindo pela sua própria vida. E ao ver que não tinha mais jeito de reverter aquela situação, Ramã cai na cama da rainha. A rainha estava deitada, se achava na cama, e Ramã cai na cama no momento em que o rei vai chegando e percebe a cena. E alguns comentaristas acham que na cabeça do rei talvez passou a ideia, não é, de que ele estava agora tentando algo contra a vida dela, e outros se atêm ao desonrar como um estupro ou algo desse tipo. E aí, meus irmãos, o rei se indigna ainda mais com aquela cena, e aí cobrem a cabeça de Ramã. E Arbona, um servo do rei, disse: olha, já deu a dica, tem uma forca montada do lado da casa de Ramã. Se valer uma dica aí, eu estou dando para o senhor aí um bizu, que ele fez, sabe para quem? Para Mordecai, aquele que o senhor, que livrou a sua vida. Ele queria matar ele. E o rei disse: ah é? Então pronto, que ele seja morto na forca que ele montou para ele mesmo. Observe, irmãos, que coisa terrível. Muitas vezes, irmãos, Deus trabalha desta maneira. Como diz o salmista: eis que o ímpio produz a impiedade. O Salmo 7, versos 14 até o verso 16. Sim, ele concede problemas e produz falsidade. Ele fez uma cova e a escavou, e caiu na vala que fez. Assim diz o texto. Seu problema, concluindo o texto de Salmo, retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu trato violento cairá sobre a sua própria coroa. Finalmente, irmãos, a ira do rei foi aplacada, conforme o restante do capítulo 7. A ação, irmãos, de um Deus justo e governante se estabelece no culminar deste capítulo 7. Muitas vezes nos perguntamos onde Deus está nas nossas dificuldades.
Onde Deus está? E a gente pergunta. Se você já se perguntou onde Deus está, o que Ele está fazendo? Ele está fazendo, irmãos, aquilo que Ele fez no livro de Esther, que nos mostra um Deus que trabalha nas nossas vidas, mesmo quando parece que Ele não está lá ou que Ele está totalmente alheio. O Senhor não dorme, Ele tem o tempo certo de trabalhar e de agir e de cumprir os seus propósitos soberanos. Nós podemos ver hoje, irmãos, que muitas vezes Deus é visto nos mínimos detalhes. É verdade. Mas os detalhes da nossa vida, eles não estão espessos ou dispersos. Quando nós juntamos todos os detalhes, nós podemos ver, irmãos, um testemunho de uma colossal presença deste Deus operando nas nossas vidas. Isso significa dizer que nada na nossa vida foi por acaso, que nenhum momento triste ou alegre foi em vão. Há um Deus que coordena minimamente todos os acontecimentos da nossa vida. É bem verdade que muitos deles nós nem entendemos por quê. Muitos deles nós não compreendemos por que o Senhor nos levou até aqui, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E, meus irmãos, o que nós podemos dizer quando algo está tão oculto ao nosso entendimento? Deus é um Deus soberano, está agindo e trabalhando de uma forma sábia, 100% infalível, e que nós apenas precisamos confiar que as nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor. Nós não entendemos, irmãos, tantas coisas, não compreendemos. Muitas delas nós nunca vamos compreender. Nunca. Talvez na eternidade a gente se encontre com alguém lá e faça uma pergunta. Não sei se isso é possível. Mas o que nós temos, irmãos, de certeza é que o Deus, que é o Rei dos Reis, Ele está conosco, cuidando de cada um de nós, cuidando da sua igreja, conduzindo as nossas famílias, as nossas vidas, nos ensinando pela sua palavra para que as nossas decisões elas sejam sabiamente em obediência ao que Ele deseja. E assim, meus irmãos, nós vamos ter mais satisfação nele, mais alegria nele, e Ele será glorificado em nós. Observe, queridos, que ao olharmos o capítulo 7 de Esther, nós encontramos alguns temas valiosos para nos fazer refletir quanto à redenção e à estrutura da salvação que nos alcançou. De forma peculiar, nós podemos entender, irmãos, que o pedido de Esther ao rei Assuero pôs a sua vida em favor do seu povo. É bem verdade. Mas nós podemos ver um paralelo disso na vida daquele que haveria de vir e que ofereceu a sua própria vida em favor do seu povo. Esther não morreu por ninguém, mas Cristo morreu por nós. Ele morreu. Satanás queria até atrapalhar este plano quando falou por meio do apóstolo Pedro, e o Senhor o repreendeu, porque o Senhor veio para comprar-nos, para termos para Ele mesmo, como povo dele, e para isso Ele precisava morrer na cruz pelos nossos pecados. Observe, irmãos, que Ramã, ele não teria tido um fim se ele não se importasse de ser adorado por Mordecai. Quem assim se comportou nas Escrituras foi o próprio Satanás, que fez de tudo para ser adorado por Cristo ao ser tentado. Queridos, desejo de ser adorado, nem tanto, mas quantos cristãos têm uma agonia em suas vidas por adoração, por reconhecimento, por ver todos ao seu redor, o centro das atenções. Eu sei que muitos são criados de forma errada, não é? Mimados demais, não é?
Às vezes aquele filho que foi muito, muito agraciado por tudo, meu nenenzinho, meu nenê, e tudo aquilo, e gera aquela expectativa de que ele, o filho, é tudo na família e tudo, e o menino cresce mimado, e quando fica grande, acha que o mundo todo vai fazer o que a mãe ou o pai fez, para que todos estejam aos seus pés. Mas o Evangelho está para consertar isso. Nós não somos o centro da atenção de ninguém, irmãos. Quem é o centro das atenções é Cristo nas nossas vidas. Somos pecadores, redimidos, carentes da graça do Senhor. Então que todo mimado e toda mimada morra dentro de nós. E que acabemos com essa ideia de que nós somos o centro das atenções. É nada. Nós somos nem de perto, nem de longe, melhor dizendo, nem de longe. Nós não somos o centro das atenções. Que nós sejamos reconhecidos, irmãos, como discípulos de Cristo. Que sejamos reconhecidos pelo mundo como aqueles a quem vivem de acordo com a palavra de Deus e com a vontade do Eterno. Este reconhecimento nós precisamos buscar. E isto, como é que nós conseguimos isso? Pela graça do Senhor mesmo. Por uma vida de obediência ao Senhor, em uma identidade tal qual nós fomos comprados. Observe, irmãos, que ao olharmos para toda essa história do capítulo 7, que se encerra no 7 aqui, nestes acontecimentos, a justiça de Deus, ela é perfeita. A dos homens, aqui e ali falha, mas a de Deus, ela é perfeita. Chega na hora, não deixa nada no esquecimento. O Senhor nosso Deus é um Deus juiz, que cuida das nossas causas, as mais pequenas, por sinal. Observe, irmãos, que também os seus planos são soberanos e têm propósitos em tudo. Observe que Mordecai cavou uma cova, figurativamente, para Mordecai. Ramã fez uma cova para Mordecai, que foi a forca, e ele não sabia que ele estava fazendo aquilo para ele mesmo, que a história ia culminar naquilo que ele mesmo montou. E meus irmãos, isso é tão perigoso. A morte de Ramã, é verdade, aplacou a ira do rei, mas a gente pode entender, irmãos, que Jesus, com a sua morte, aplacou a ira de Deus em favor de nós como povo seu. Mas o tema da identidade, irmãos, é o tema mais alto que reside nesta noite, neste capítulo 7. E assim, meus irmãos, na criação tudo tem um significado e um propósito. Ao criar o homem, Deus lhe deu um propósito de vida e lhe deu uma identidade. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para que vivamos para Ele em prazer e em alegria de todo o nosso coração. Nisso consiste, irmãos, a adoração a Deus. Uma adoração verdadeira, viva. Uma adoração vivenciada com toda sinceridade de coração. Não é uma adoração apenas para aparecer, mas uma adoração para demonstrar no nosso próprio coração que o Senhor vê e prescuta como verdadeiros cristãos e obedientes a Ele. Com a queda do homem, irmãos, essa identidade ela foi perdida. Ela foi perdida em tal intensidade que a questão dos homens que têm ocupado hoje as gerações e buscam ajuda em tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito, é por que estamos aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que eu existo? E esta falta de identidade que proporciona esta falta de entendimento de quem somos. E meus irmãos, cristãos sinceros, bombardeados pelas falsas doutrinas, podem e devem continuar na sua caminhada de fé e se questionar onde está a nossa identidade. E temos a plena certeza que a resposta disso está na primeira carta do apóstolo Pedro. E eu queria ler. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e o verso 9.
quem somos. O apóstolo Pedro, aquele que morreu na cruz invertida, porque ele disse: eu não sou digno de morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Invertam a cruz. E ele escreveu isso aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com um propósito. Ou seja, vocês são tudo isso para uma coisa que eu vou acabar de dizer. Ou seja, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos isso aqui. É isso aqui que nós somos. E a pergunta que fica para nós, irmãos: será que nós estamos realmente fazendo isso? Porque sermos nação santa somos, povo de propriedade exclusiva de Deus, sim. Geração eleita, sim. Sacerdócio real, tudo certo. Mas e o resultado disso? Nós estamos cumprindo? Nós estamos, irmãos, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas? Será que nós estamos com a nossa vida vivendo uma identidade tal qual das pessoas olharem e dizer: esse é um dos que servem a Jesus, esse é daquele povo que canta ao Senhor, que no trabalho olha para nós e diz assim: olhe, não leve essa proposta para aquela pessoa não, porque aquela pessoa ali não vai aceitar. A pessoa é crente, não tem negociata. Não peça fila a fulaninha, porque fulaninha é crente, ela nem fila e nem dá fila a ninguém. Será que nós somos assim? Nossos adolescentes? Será que o boletim que chega para o papai e para a mamãe está direitinho, conforme a verdade? Eu tinha uma pessoa na minha família que, quando o boletim chegava, final do ano, hein? Aí a mãe, né? Eu não vou dizer quem foi a mãe, mas não foi lá em casa não, tá? Glória a Deus por isso. A mãe chegou assim e viu uma coisa estranha. A pessoa tinha pego um boletim de alguém, recortou a nota e colou em cima. Meu Deus, que identidade, Jesus. Grande foi a pisa. Um ano reprovado. Meus irmãos, que nós sejamos, irmãos, despertados a viver uma identidade fiel, a não termos medo de dizer quem somos. Somos de Cristo, somos do Senhor, pertencemos e vivemos para Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus renove o nosso olhar, as nossas forças, e que Ele nos encha de alegria e de transformação plena na nossa vida. E eu queria convidar o louvor para a gente cantar uma canção aqui, enquanto a gente fica de pé. A gente vai cantar ao Senhor neste momento.